Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ale Espinosa, obrigado pela audiência de vocês. Vocês estão no Ciclica RH, o nosso podcast do Hélio, do Ale, da 3 Cliques RH, onde a gente quer trazer informação não só sobre gestão de pessoas, mas sobre gestão de negócios, sobre ambiente de inovação de recursos humanos aqui no Brasil, falar de startups, falar de inteligência artificial, falar de uma pancada de coisas aí para a gente contribuir com a evolução e a transformação das pessoas de recursos humanos aqui no Brasil. E como a gente já falou, tanto no primeiro episódio quanto no segundo episódio, que a gente trouxe um parceiro da 3 Cliques RH, a ideia é sempre a gente fazer um bate-bola aqui com eu, Hélio, e também com algum parceiro, alguma parceira, pessoas que estão nos ajudando nessa jornada de empreendedorismo, estão nos ajudando nessa transformação das áreas de recursos humanos. E também a gente conta muito com a opinião de vocês, seja para a gente melhorar o nosso podcast que está começando, seja para trazer sugestões de temas, sugestões de pessoas, se candidatarem para estarem aqui com a gente na bancada para falar um pouquinho dessa área de recursos humanos que a gente é tão apaixonado e que a gente quer contribuir ainda para transformar essa área e melhorar toda a nossa competência, a nossa capacidade de transformar nossas organizações. É isso, né, Hélio? É isso. O que a gente tem hoje de convidado, Hélio? Nossa, a gente tem um cara aqui que é fodástico no universo de tecnologia de recursos humanos. Ah, não? Né? A gente trouxe aqui o Samir. O Samir é um parceiro nosso, tá, da Crânio. Vou fazer uma breve introdução aqui, depois a gente abre para o Samir se apresentar. Samir Yazbek. Se eu pronunciei errado, depois você me corrige, Samir. É um visionário de tecnologia e inovação. É o fundador e CEO da Crânio, que é um aplicativo que usa gamificação para proporcionar treinamento corporativo envolvente, né, trazendo aprendizado contínuo para a galera. Além disso, também é cofundador do Emiolo, uma empresa inovadora de desenvolvimento de software que cria soluções personalizadas para médias e grandes empresas. Tem uma vasta experiência e uma paixão pela educação, principalmente digital, né, Samir? Está na vanguarda da transformação do aprendizado e do trabalho no ambiente corporativo. Samir, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo ao Ciclica RH. Fala um pouquinho mais aí, Samir, de você pra Obrigado, gente. Samir. Crânio com quê? Com quê? Primeiramente, queria agradecer, né, o convite. É uma honra estar com vocês aqui. 2 amigos que eu admiro muito. Já temos aí uma longa data de relação, né? Mesmo de antes da 3 Cliques, né, em outros projetos. Então, é muito legal estar aqui com vocês. E a nossa grande experiência realmente é lidar com essas grandes empresas na área de RH, tentando trazer a parte de tecnologia para tornar o aprendizado algo mais envolvente, mais persuasivo, mais fluido para todos os colaboradores, né? Assim fizemos com várias grandes empresas, que eu acho que a gente pode aprofundar depois em alguns cases aqui também no nosso papo. Perfeito. Mas a princípio é isso. Muito obrigado por estar aqui. A gente que agradece, Samir. Você é um cara especial, por isso que a gente selecionou para você estar desde o início aqui com a gente. Você foi meu mentor, nosso conselheiro sobre diversos temas. Quando a gente começou a maluquice de tentar empreender, e eu lembro que você falou, não faça, não vá. Né? Então, assim, primeiro o agradecimento público aqui do quanto você contribuiu há quase um ano atrás, quando a gente começou a tirar um pouco dessa ideia do papel, começar a colocar no PowerPoint para a gente chegar aqui hoje. Então, para a gente é uma baita de uma satisfação ter você aqui com a gente e você estar com a gente nessa jornada. Obrigado mesmo. Mais uma vez, eu que agradeço, mas com relação a essa parte de empreender tudo,
Realmente eu faço essa brincadeira com as pessoas. Eu falo assim, ó, não empreenda, é muito ruim, é uma via sacra, é uma dedicação muito contínua que você tem que ter para o negócio, né? E vocês vindo, por exemplo, do mundo corporativo para empreender, todas as pessoas que já estão do lado de cá e que têm uma amizade, deveria acender todos os alertas para vocês. Foi o que eu fiz. Falei assim, ó, verdade. É complexo. Foi um dos poucos conselhos que a gente não seguiu do Samir, né? É verdade. Mas esse conselho, ele tem uma chavinha na saída, né? Porque se você topa, se você vai, né, Samir? Que é o que eu falei pro Ale. O Ale falou assim, falei, não, Ale, não faça isso. É muita doideira. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí o Ale falou assim, já fiz. Aí eu falei, putz, então agora eu vou tentar te ajudar. Então, já que você tá na M, eu vou te ajudar a poder ver se você consegue sair, entendeu? Porque realmente é uma via sacra. Agora, uma coisa muito legal, que é, assim, qual que eu acho que é o grande segredo para se empreender? Em qualquer tipo de negócio, principalmente nos nossos negócios que envolvem muito fator intelectual, muita parte de consultoria, de assessoria, de tecnologia. Fala assim, o que é o principal? Às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Samir, estou com uma ideia que eu vou ganhar muito dinheiro. Eu falo assim, já não vai. Porque o lance é que a ideia ela não tem que estar inicialmente ligada ao fator financeiro. Ela tem que estar ligada na sua veia. Né? E isso eu falei com a Ale, falei todas as vezes. Assim, ó, porque quando ela está conectada em você, porque como eu disse, o ato de empreender, ele tem muitas barreiras a serem vencidas. A vida vai te colocando cartas a todo momento. Né? Antes de entrar aqui no ar, estava falando com a Ale sobre isso, que às vezes a gente tem uma expectativa que aconteça algo de uma forma, acontece de outra. Você planeja tudo para dar um determinado resultado e chega um outro resultado para você. Então, se você não tem essa ideia do seu negócio muito convicta na sua veia, no seu coração, na sua mente, você vai ser apresentado a uma cartada em determinada hora e vai desistir. Sim. Então, o segredo da resiliência está nessa ligação, é uma forma metafórica aí de dizer, está nessa ligação da sua ideia, do seu business na sua veia. Isso é o que vai te fazer vencer esses obstáculos. Né? Então, isso vocês têm. Isso é que é legal. A gente conversa curto espaço, já dá para ver que vocês têm. A gente conversa muito, né, Ale, sobre o propósito. Sim, né? A gente não é ter empreender por empreender. Isso. É empreender com um propósito de vida, né, Ale? Verdade. Não, e até você falou isso da perseverança, da resiliência. O Fred, no nosso episódio anterior, falou da perseverança, né? De como assim a gente tem que insistir, e o propósito, que é o que você falou, tem muito nos dá combustível, né, Samir? Porque a gente fala muito isso, assim, como a gente apoia essa comunidade de recursos humanos a fazer melhor o trabalho dela. Né? E isso é transformacional. Isso pra gente é propósito. E assim, nessa parte do propósito, uma coisa que eu acho muito legal é a naturalidade. Então, aquilo que você faz naturalmente. Eu tenho alguns exemplos na trajetória da Crânio, que já não é uma trajetória curta, mas, por exemplo, estou sempre com a mesma camiseta, né? Principalmente no trabalho aí, né? Fiquei usando a mesma camiseta direto, sem nem trocar, pô, né? É lógico que eram várias iguais, né? Lavava, tá bom. Mas durante 10 anos, né? Então, assim, foi na pandemia agora que eu comecei a experimentar outras roupas, vamos dizer assim, porque estava até difícil da manufatura da mesma. Mas, assim, estou sempre no trabalho com a mesma camiseta e tudo. Eu sempre escrevo tudo com a letra Q no lugar do C, para quem convive comigo, vocês sabem disso. Isso é natural. Isso foi o quê? Fruto de uma brincadeira. Né? Uma vez estava conversando com um dos sócios da Crânio e falou, nossa, às vezes eu abro aqui meu Facebook e já não sei mais se Crânio escreve com C ou com Q, por causa do nome da empresa, que era Crânio. Para o enlouquecimento das áreas jurídicas, né, Samir, quando vai avaliar os seus contratos. Assim, a gente vai aprimorando, né? Às vezes a pessoa pede, mas hoje, por exemplo, mas assim, eu quero dizer, é tudo natural. Eu falei assim, putz, uma boa ideia, né? Tipo assim, para que eu vou facilitar se eu posso complicar? Vou escrever tudo com Q, porque dá uma ênfase. Né? É até uma forma de você... É uma marca, né? É uma marca, você... E às vezes chegavam outras pessoas para mim e falavam assim, nossa, Samir, ensina marketing de guerrilha para outra pessoa ou uma coisa assim. Eu falo assim, simplesmente eu não sei, porque o meu é tudo natural, fui fazendo, foi acontecendo. E tem várias brincadeiras que a gente foi fazendo no decorrer da Crânio. Mas tudo isso vem daquele primeiro ponto que a gente falou, que o Hélio completou muito bem, que é esse ponto de propósito, sim, e de ligação na veia. São praticamente sinônimos.
É o que eu estou querendo dizer. Sim. E isso tem que ser feito naturalmente. Então, para se empreender, para se dedicar a um projeto, ele vai fluir muito melhor quando ele é natural. Verdade. Samir, você já começou a falar da Crânio. Então fala pra gente o que é a Crânio, em que parte da jornada do colaborador vocês estão atuando. Você falou que vocês estão há muito tempo, também fala desde quando. Fala um pouquinho agora sobre a Crânio. Então, a Crânio, a motivação da Crânio, ela vem comigo, né, desde um ponto, né, da minha forma de aprender, né, principalmente na faculdade. Na minha época não tinha ainda muito o conceito difundido de bullying e etc., mas na faculdade eu ficava só com os braços cruzados, assim, né, balançando para frente e para trás, e fui descobrir que para eu aprender as coisas eu tinha apenas que ver e ouvir. Né? Quando eu ficava ali copiando matéria, eu ficava muito preocupado de não perder nada. Né? Na minha época não tinha nem muito assim, smartphone para ficar batendo foto da lousa, essas coisas assim. Né? Mas eu ficava muito preocupado. Ficava mais preocupado em não perder nada, tudo que tá prestando atenção. Em dado ponto da minha trajetória, né, de estudante ali, eu descobri que eu precisava apenas de ver e ouvir que eu já aprendia. Né? Esse era meu drive de aprendizado. E fui levando isso para a minha vida, né? Consegui formar na faculdade e tudo. E aí olhava isso também acontecendo com a minha filha. Minha filha prefere muito mais tudo brincar e etc., na época muito novinha, do que ter que ir para a escola, mesmo estudando numa escola toda diferenciada, com a pedagogia diferente e tudo. E aí eu falei assim, poxa, vou fazer algo para tornar o aprendizado algo divertido para as pessoas. Foi aí que surgiu a ideia da Crânio. Falei assim, vou fazer algo, porque é algo que acontecia comigo, de fato. Né? Não era uma história bonita que eu fui procurar nos livros para poder criar uma startup, era algo que eu já tinha. E detalhe, quando eu montei a Crânio, eu nem sabia o que era startup, não conhecia essa palavra, não sabia o que era investimento anjo, né? Nada disso. Estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, isso por volta do ano ali de 2010. Tá? O meu projeto da Crânio, os primeiros ensaios de como fazer as coisas é de 2006, 2007. Poxa vida, quase 20 anos. Antes mesmo, praticamente antes do Facebook, assim, né? A diferença é que o Facebook nasceu no Silicon Valley e eu nasci em Juiz de Fora, né? Então, aí dá uma diferença grande de mentalidade, do ambiente propício, né? Mas, enfim. E, assim, aí eu fui criando uma forma de aprender tudo. Em dado momento, várias grandes empresas, né? A gente tinha ganho um prêmio do Facebook por trabalhar a educação. Fomos para o Silicon Valley, num evento grande do Facebook, com a presença do próprio Mark Zuckerberg e tudo. Ele estava no evento também, etc. E aí ganhamos um prêmio de melhor aplicativo da América Latina, realmente, assim, acho que por trabalhar a educação de uma forma diferente, o aprendizado. E aí várias grandes empresas começaram a nos procurar para ver como que nós poderíamos levar o aprendizado para dentro das corporações. Então, se a gente for analisar, eu brinco que o nascimento do Crânio tem várias datas, né? Pode ser primeiro desse envolvimento meu com uma descoberta de como eu aprendia e etc., né? Pode ser também ali quando a gente começou a fazer alguns ensaios assim, sobre mecânicas, aí uma coisa mais operacional, como que a gente ia fazer essa parte do aprendizado, que eu tinha que escolher uma mecânica que fosse o mais genérica possível para a gente começar, porque não dava para se programar de todas as formas, né? Ia ficar muito caro isso. Ou então, quando a gente realmente fundou ali o site, a empresa, começamos a fazer o trabalho, que foi por volta de 2011, 2012. Né? E começamos esse trabalho com as grandes empresas ali para 2013 e 2014, né? Que aí nós tínhamos um primeiro contrato muito bom, que foi com o Bradesco em 2014, aí que teve uma virada de página. Né? Isso, assim, às vezes eu faço uma alusão, muitas vezes, à dupla sertaneja, porque vê ali o cara famoso cantando ali, né, num programa de domingo na televisão e fala, poxa, do nada surgiu essa dupla, né? E nada é do nada, sempre tem uma história pregressa, né? Grande, né? Vocês mesmos, começando agora, já tem uma trajetória pregressa do envolvimento de vocês dois numa corporação anterior e etc. Então, tudo isso foi nos credenciando para poder descobrir que as grandes empresas elas tinham uma questão, né? Dentro da jornada que o Ale colocou, a gente atua na parte de treinamento corporativo, né? Porque nós já estávamos fazendo isso de uma forma pública com o nosso aplicativo e as empresas que nos procuraram. Não foi a gente não criou um produto e foi atrás das empresas oferecer. A gente criou um produto que era aberto à sociedade
E as empresas falaram, por que você não pode fazer isso para a gente? E aí que a gente despertou. Falei, opa, peraí. Se a empresa está pedindo isso, né, uma empresa, no caso, ali como o Bradesco, que tem um budget para investimento em treinamento, tudo muito grande, parece que existe uma lacuna. Sim. Vamos investir um pouco mais nisso. E aí fizemos um trabalho, virou um case com o banco, um case bem legal, foi nos dando credenciamento para poder começar outros trabalhos com outras grandes empresas, e aí descobrimos um nicho muito bom, e aí fomos direcionando a empresa para isso, né? Samir, foi nessa época que vocês foram para o InovaBrá também? Então, a nossa história com o InovaBrá, ela é interessante também, porque o InovaBrá, ele é muito conhecido hoje pelo InovaBrá Habitat, né, que é o prédio do Bradesco ali na Angélica com a Consolação, de inovação, mas o InovaBrá mesmo, ele começou antes, lá em 2014, né, e nós fomos a primeira startup a assinar um contrato com o banco. Né? Olha. A Crânio é a primeira startup. E também fomos um dos primeiros a entrar ali no prédio, né, a convite do banco, justamente por isso. Né? Fizemos aí até algumas, digamos assim, não um roadshow, mas participamos de alguns eventos com o banco na época que estavam convidando as primeiras startups para poder entrarem no ecossistema deles e etc. Então, foi uma oportunidade que a gente viu também, né, de ter um relacionamento mais estreito com o Bradesco na época, que é interessante. Né? Sem dúvida. Muito bom. Muito bacana. E é uma instituição que, quando a gente fala de treinamento corporativo, é uma instituição que eles prezam por um encarreiramento dentro da organização e que toda a questão de capacitação é um tema extremamente relevante para a cultura da instituição. Né? Uma das coisas que me surpreendeu muito no banco, né? Eu já era cliente do Bradesco há muito tempo, assim, e às vezes a gente olhando de fora tinha uma visão assim, de uma empresa mais cartesiana, uma empresa mais quadrada. Sim. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, esse pessoal, eles são muito doidos para poder apostar nisso, entendeu? Então, assim, eles apostaram na gente numa coisa totalmente disruptiva. E aí você vê que, às vezes, o que está, às vezes, aparentando para a questão dos clientes, Sim. pode não ser o que está por trás das cortinas ali no backstage ali. Então, e o backstage do Bradesco, né? Somos muito fãs até hoje, sou muito fã, porque você vê, quando você conhece as entranhas, é aí que eu acho que você tem que dar valor. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje, né, no relacionamento que eu tenho, vejo várias, digamos assim, né, quando eu digo entranhas, são esse backstage, né, por trás das cortinas ali, eu começo a dar valor para várias empresas, né? Então, assim, além do próprio Bradesco, que a gente tem um case muito antigo, muito legal, um envolvimento muito interessante com o Bradesco, que acho louvável, principalmente como eles tratam a inovação. Então, a inovação para eles é uma inovação real, eu não acho que é uma inovação de marketing. Então, assim, é uma inovação para aparecer, é uma inovação que tem que funcionar. Essa é a minha percepção relacionando com eles como fornecedor. Outras empresas que a gente relaciona hoje também, assim, que eu sou um grande fã também, por exemplo, o Grupo Fleury. É uma empresa que eu vejo, assim, o quanto eles são organizados, o quanto eles procuram fazer o melhor, sabe? Todas as pessoas envolvidas na corporação, principalmente na parte de treinamento, na parte do RH, que é onde eu me envolvo mais, como eles estão, assim, dedicados a poder estarem ali fazendo o melhor. Você vê que às vezes a pessoa é um executivo ou um nível de analista, ou até mesmo mais abaixo, e eles estão ali a ferro e fogo defendendo os interesses da corporação. Né? Isso aí é uma coisa que eu vejo acontecer em vários clientes, assim, eu acho que é muito legal, bonito, que a gente acha que todas as empresas... Eu já tive muitas surpresas, às vezes, assim, né? Não eram meus clientes, mas relacionando, né, com empresas, às vezes, grandes, que você acha que é uma marca mundial, e que é uma coisa que você vai ter ali que é super organizada, na época acho que era do meio automobilístico, né? E assim, você fala assim, poxa, essa empresa deve ser genial, deve ser tudo perfeito ali dentro. Nossa, deve estar até gosto de relacionar com essa empresa e tudo. Sim. Aí na hora que você vai olhar de perto, você vê que é uma bagunça. Entendeu? Ou, por exemplo, alguma marca de ar-condicionado, né? Que você teve... Você teve há pouco tempo algum problema, né, Samir? Isso é triste, né? Isso é triste. Como não tratar um cliente, né? É triste. Porque ali você vê assim... Não, e o legal assim, desse case do
do ar-condicionado, que não tem muito a ver com RH, acho que mais com Customer Experience, mas o legal, assim, que do lado de cá, como eu sou empreendedor, tudo, poxa, fiz, assim, várias tentativas de resolver o problema, ligando, falei, gente, não é inteligente a conduta, não é inteligente a conduta, estou tentando ajudar vocês, entendeu? Mas, às vezes, não tem jeito. Ô, Samir, já que eu puxei para algo pessoal, fala alguma coisa aí tua, esquece a Crânio por um momento, fala de alguma coisa do Samir, coisas, né, que pra gente conhecer um pouquinho melhor. Você é um baita de um empreendedor, é um baita de um pai de família. Que mais é o Samir? Fala aí alguma coisa a mais. Acho que sou bem sincero. Eu sei, conheço bem. Tenho até medo de fazer essa pergunta. Mas a gente tem que ter um controle bastante da sinceridade, né? Mas eu acho que procuro ser uma pessoa verdadeira, procuro ser uma pessoa que fala as coisas aí de coração para ajudar as outras pessoas também, né? Quando as pessoas me perguntam assim, Samir, né, por exemplo, qual é a sua religião? Eu falo, minha religião é a prática do bem. Então eu acho que você tem que procurar fazer isso, tanto no trabalho, né? Eu tenho várias premissas que eu acho interessante. Voltando para o RH, por exemplo, né? Mas mesmo assim pegando numa parte pessoal, uma das coisas que eu falo desde o início da minha jornada profissional é que não existe o Samir profissional e o Samir pessoal. Isso eu sempre falei para todas as pessoas que trabalham comigo também. Mas uma época se falava muito disso. Hoje em dia a gente sabe que é bobeira. No trabalho, em casa. Verdade. Inclusive escrevi agora um artigo um pouco sobre isso também, né? Mais voltado assim, sobre o impacto da educação dos filhos, como é que isso também tem impacto no dia a dia do trabalho. Sim. Mas o que eu falo é o seguinte, a vida ela é 24 horas. Né? Às vezes eu tinha um problema que eu estava resolvendo, na época eu trabalhava numa indústria de bebidas, e aí o supervisor estava meio que brigado com o gerente, e aí falava assim, não, aqui dentro da empresa nós somos profissionais, lá fora é outra coisa. Aí eu falei assim, tudo bem, então nós vamos lá do lado de fora, eu vou pegar e vou te dar um tapa na orelha. Aí nós vamos entrar do lado de dentro do portão, vamos ficar amigos. Entendeu? Então não funciona. A vida ela é feita de 24 horas. Então o que acontece do lado de fora da empresa tem impacto do lado de dentro. Né? Então isso é uma das coisas que eu trago muito também no dia a dia, que eu falo muito com as pessoas no RH também, para nós termos assim, a consciência que isso hoje, com a questão da pandemia, com a questão da própria também da inteligência artificial, tudo, falta um pouco ainda dois aspectos que, né, a minha esposa, que também é empreendedora, fala assim comigo, que eu tenho realmente para falar a verdade, né, tem muito sincericídio, né, que eu tento usar o máximo possível da lógica. Né? Então, aquilo que é lógico, né, para poder evoluir ali na vida, no dia a dia do trabalho. Então, hoje está faltando um pouco de se usar em todos os aspectos da vida humana, principalmente dentro das corporações, usar a lógica e o respeito. Então, se você usar só essas duas coisas, você vai resolver todos os problemas. E tudo tende a dar certo se você usar isso, Samir. Usa a lógica e o respeito. Entendeu? Você vai resolver problemas relacionados à diversidade. Sim. Você vai resolver problemas relacionados a questões raciais. Você vai resolver problemas relacionados a questões políticas que hoje são muito quentes, até mesmo dentro das empresas. Sim. Então, a falta de confiança generalizada, tudo. Enfim. Eu trabalhei numa organização e que até uma pessoa, a Cristina da Walk the Talk, ela vai estar com a gente em algum episódio futuro, que ela falava muito do que se tornou nas organizações de existir um ambiente de falsa harmonia. Né? Que é um pouco disso de você ter certos comportamentos e certas formas de se trabalhar que assim, são absolutamente nocivas. E assim, na nossa empresa nós temos um ar assim, mais, digamos assim, mais debochado, mais de brincadeira, mais essas coisas assim. Né? Nas minhas duas empresas, a empresa ela vai adquirindo a neurose do dono, né? Então, se o dono é mais brincalhão, aquilo outro, a empresa vai ficando assim também, né? Verdade. Ainda mais que a nossa empresa não são gigantes em termos de número de pessoas, etc. Vocês estão com quantas pessoas, Samir, hoje? Hoje estamos com 50 pessoas, né? Mas, assim, no total temos alguns terceirizados e etc. A gente se une, né? Fizemos uma empresa, antes da pandemia mesmo, nós já estávamos com uma visão de fazer
a empresa se tornar um ponto de encontro. Foi até engraçado isso. Então, assim, foi meio que antecipado a situação do que aconteceu. Mas o que eu acho legal de tudo isso, quando a gente fala muito sobre respeito, que é uma coisa até que eu tenho procurado falar cada vez mais para a gente, porque eu acho que essa é a única palavra que vai ajudar as pessoas, que vai unir as pessoas, que une tudo, que resolve tudo. Esse é o único cimento que eu acho que realmente existe. É o respeito. A lógica vai ajudar, mas o respeito é principal. E aí, por exemplo, no caso de política, tudo, não dessa última eleição, que foi muito controversa, mas a anterior, né, também, nós tivemos um caso de um funcionário, por exemplo, que falou assim, que me ligou, né, um funcionário que tinha um acesso bom comigo, não respondia diretamente para mim, mas falou assim, nossa, tô muito mal com a eleição anterior, né, quando o Bolsonaro tinha ganho. Estou muito mal com isso e etc. E o pessoal da empresa, todo mundo debochado, brincalhão e não sei o quê. E assim, dava para sentir que a pessoa estava mal até mesmo fisicamente, assim, ela estava somatizando aquilo de uma forma física, o que é muito comum nesses aspectos. Dúvida, nessa última eleição. Dúvida. Nessa última eleição também aconteceu muito isso. Verdade. Mas aí na mesma hora entrei em contato, porque como eu não ficava na sede da empresa naquele momento, ficava mais aqui em São Paulo, entrei em contato com os meus sócios e tudo, falei assim, gente, numa boa, não quero nada de falação disso agora, tudo, porque eu falei para essa pessoa, falei, nada vale a saúde. É aí que você usa a lógica, é aí que você usa o respeito. Então, não custa você tomar uma atitude para poder preservar as pessoas. E aí a pessoa também vai aprendendo a respeitar o outro ou a respeitar as relações. Então, isso é o que eu acho que está faltando, você ter mais exemplos disso, divulgar mais isso, divulgar a interseção dos conjuntos e não a cisão deles, não a separação dos povos. Né? Perfeito. Não, e até assim, é curioso você falar isso, porque e como a gente está dentro do ecossistema de RH, a gente tem que também buscar esse tipo e refletir o quanto as nossas organizações, que são organizações pequenas, também podem dar exemplo para os nossos clientes e para os nossos funcionários, né? Porque é aquela coisa do empreendedor, o empreendedor ele está na vitrine, né? Então, assim, um pouco dos nossos comportamentos, como todo mundo, né, ao nosso lado vai também enfrentar essas questões, né? O exemplo é muito importante. Mas quer ver coisa mudando, né, de alhos para bugalhos, sei lá, ou mudando da água para o vinho. Mas olha como é que é interessante. A mesma conduta, quando a gente fala de respeito e lógica, serve agora para um movimento muito importante sobre inteligência artificial. Exatamente. O uso de chat GPT dentro das corporações, né? Inclusive, dei uma palestra agora na universidade lá em Minas sobre isso, sobre o uso ético nas corporações e tudo. E olha como é que é interessante. Muitas das corporações têm bloqueado o uso, né? E, assim, na verdade, elas vão tentando bloquear, vão, na verdade, dificultar. Mas, e não tiro de toda a razão. Porque você pega uma grande corporação, por exemplo, que bloqueou ultimamente, ela fala assim, peraí, nós estamos discutindo dados ou informações sigilosas da empresa dentro. Para onde vão esses dados? Sim. Então, ela pode, às vezes, estar compartilhando Sem dúvida. com o inimigo um dado de coisa. Então, ok, eu entendo isso. Não é de tudo de falar assim, não tem jeito, tem que liberar. Não é tudo assim também. Porque às vezes a gente acha que tudo assim, tudo tem que ser tudo liberal. Não, vamos lembrar. Uso da lógica e do respeito. Então, se você analisa isso aí, você vai evoluir bem. Então, esse é um ponto. Então, assim, tem que ter, sim, uma preocupação com a conduta, tudo. Aí, como cada empresa vai lidar, vai ser diferente. Às vezes, uma empresa pode falar assim, gente, evitem de colocar dados. Claro. Cria um manual de conduta de como utilizar. Talvez essa possa ser uma empresa mais aberta, com a visão mais inovadora, porque não vai ter muito como fugir. Sim. Né? E talvez é até melhor isso, ter um pouco mais controle colocando isso num dispositivo da própria empresa do que o cara usando no celular pessoal para facilitar, numa conta pessoal, né? Para facilitar o trabalho, etc. Sim. Então isso é um ponto a ser analisado. E um outro ponto, né, que eu falo isso muito com a minha filha, com as pessoas mais próximas, que dois pontos. O primeiro, que todo mundo assim vai dizer, a inteligência artificial vai substituir muitas pessoas no trabalho, não sei o que. Eu falo assim, ela não vai substituir ninguém. Quem vai substituir uma pessoa no trabalho
Vai ser uma outra pessoa que usa a inteligência artificial melhor do que você. Perfeito. Exatamente. É essa quem vai substituir. Esse é um ponto para a gente analisar. E um outro ponto para analisar que eu costumo dizer é o seguinte. Mas a inteligência artificial ficou tudo muito ruim. Agora, ela faz tudo para você e te responde ali, pronto, acabou. Eu falo assim, gente, você imagina só aquele filme daquelas 3 mulheres que fizeram os cálculos da viagem da NASA, do pouso na Lua, etc. Tudo. Imagina aquelas mulheres, se elas tivessem hoje um computador que ajudasse nos cálculos. Elas seriam mais burras por causa disso? Provavelmente não. Elas teriam feito o cálculo mais rápido e poderiam talvez ter avançado mais nos cálculos. Elas poderiam ter alcançado uma eficiência muito maior. Ido além. Então, se nós tratarmos hoje a inteligência artificial como se fosse uma calculadora, que ela vai te dar mais tempo para você poder ir além. Então, a pessoa que usa a inteligência artificial como uma substituição não crítica, vamos colocar assim, né? Pede ela para fazer algo para você e não critica, né, aquela resposta, não analisa o que você está pedindo, etc. Isso não é um uso, digamos assim, adequado. Mas se nós entendermos que a inteligência artificial, por exemplo, na análise de uma radiografia, para poder tentar ver focos de tumores e etc., ela vai ter uma assertividade muito maior do que a de um médico, com o olho humano subjetivo. E muito mais rápido também, né, Samir? E muito mais rápido. O poder rápido. de processamento muito mais rápido. Aí vamos brincar em números, né? Brincadeira porque eu não sei esse número real, uma fonte, mas só para a gente ter um efeito de análise. Vamos supor que ela vai acertar tipo 80% a 90% da análise da imagem para descobrir um foco de um tumor. Tá? O médico, vamos supor que ele acertaria, sei lá, 50%. Agora, se juntar o médico com ela, acerta 99,9%. Então, o que isso nos traz? Nos traz que é o mesmo diagrama que eu uso, que é o seguinte. Você tem a inteligência artificial sozinha, ela chega até aqui. O ser humano sozinho chega até aqui. Vamos supor, escrevendo um e-mail. O seu e-mail vai ser melhor do que o do ChatGPT, se você se dedicar. Né? O tempo pode ser bem diferente. Né? Ele vai escrever em milissegundos, você vai demorar minutos, pelo menos, para escrever. Agora, quando você combina as duas coisas, a qualidade vem cá para cima. A qualidade sobe muito e num espaço de tempo muito menor. Então, esse é o uso adequado. É o uso crítico. Né? Isso. E assim, um ponto interessante a nível de conteúdo, para quem estiver nos ouvindo também, é que muita gente fala assim, mas inteligência artificial, isso, aquilo. Pessoal, inteligência artificial, no conceito, ela vem no intuito, no objetivo, né, no conceito dela, né, magno assim, para copiar a inteligência humana. Então, algo muito cognitivo, algo muito subjetivo e etc, etc, etc. Que não existe. Hoje ela não existe. Essa inteligência, que é chamada de inteligência artificial forte, ela não existe. Não tem nenhum exemplo dela hoje. A inteligência artificial que existe é a fraca ou estreita, que é baseada em dados, é baseada num histórico, ela é para poder te fornecer, que é mais ou menos isso hoje que o ChatGPT faz. Ele trabalha um grande volume de dados com uma rede de aprendizado de máquina, de tudo, de machine learning, etc. Tudo que puder ser aplicado ali, ele vai ser aplicado para trabalhar esses dados de uma forma mais rápida, te dar uma resposta melhor, mas não existe um pensamento dele. Não tem um pensamento crítico dele, não tem uma subjetividade dele, tudo. Então, ele trabalha grandes massas de dados. Então, se você conseguir combinar isso hoje, né, da inteligência ali artificial, fazendo isso hoje, a inteligência artificial fraca ou estreita, né? Quando a gente fala fraca, é justamente porque ela não tem essa capacidade cognitiva que muitos vê lá do filme Exterminador do Futuro, essas coisas assim. Isso não existe. Minority Report. Essa é uma barreira que eles não conseguiram romper ainda. Né? Se vai romper ou não, não sei. Talvez em algum momento. Mas isso aí. Então, assim, é um ponto interessante de conteúdo para quem estiver nos assistindo. Legal. Não, e é bom você falar, Samir, porque a gente, quando fala muito para a nossa comunidade RH, a gente quer falar cada vez mais como a gente usa a tecnologia a nosso favor. Para a gente aumentar a eficiência, para a gente aumentar a assertividade dos processos ou das políticas de RH. Porque, assim, a gente sabe que não dá para a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma com a tecnologia que está aqui com a gente. Então, assim, é legal você ter falado, até para provocar um pouquinho a nossa audiência, para ir atrás um pouquinho mais dessas, dessas barreiras que muita gente tem criado sob o conceito da inteligência artificial e como ela vai estar nos ajudando no futuro. Que é no futuro que chegou, né? Não é futuro assim, daqui quantos anos que a inteligência artificial vai melhorar meu trabalho? Ontem. Não, já melhorou. Você devia ter pensado ontem. Na verdade, não melhorou que você não está usando. Exatamente. Agora, é impressionante, pelo meu feeling, assim, a minha percepção,
o percentual de uso é muito baixo ainda. Ah, é verdade. O percentual de pessoas que entendem. Eu coloquei um artigo lá no meu LinkedIn também sobre isso, tipo, dividir os usuários em 3 tipos de usuários. Assim. Tem um usuário que... E foi uma análise que eu fiz, uma reflexão, desde a época de MP3, né, de música, né? Foi uma grande revolução da música, de fita cassete e tudo. Eu não era nascido, Samir, desculpa. Sim. Ele é sincericida. É melhor você não fazer essas piadas. Cuidado. Cuidado com Vai que eu vou contar. Vai que eu vou contar para as pessoas que ele tá assim, né? Ele até parece muito novo, porque uma pessoa com 80 anos assim, né? Nova desse jeito, né? É ser louvável, né? Mas enfim. Tô na terceira harmonização facial. Ele é praticamente um estudo de caso aí de harmonização facial. Mas enfim. Mas nessa análise você pega que desde a época de MP3 as pessoas elas tomam conhecimento da tecnologia, então sabe que existe. Esse é o primeiro nível de usuário. Então o cara foi lá, viu na televisão, ChatGPT, não sei o que lá, mas nunca entrou, nunca se cadastrou, entendeu? Mas ele já ouviu falar. Esse é o primeiro nível que eu coloquei ali de usuário. O segundo nível de usuário, que hoje eu acho que onde tem uma grande parte está entre o primeiro e o segundo, né? Porque se pegar pessoas também que já têm uma idade maior, como meu pai, por exemplo, ele sabe que existe, mas não entrou, Exato. Não está nem aí, não vai entrar, entendeu? E ok também, não faz parte do mundo dele, dos objetivos. Então tem uma primeira etapa que é isso aí, a pessoa apenas toma conhecimento, sabe que existe. Num segundo momento, a pessoa se cadastra e dá alguns comandos e etc., usou alguma coisa, mas não conseguiu chegar no terceiro nível, que é o quê? Tirar proveito, né, para si, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, esse é o terceiro nível de usuário. Então, quando você analisa esse terceiro nível, né, é muito pouca gente. Sim, entendeu? Então, a maior concentração ainda é entre o primeiro e o segundo tipo de usuário. Isso, sim, pela minha percepção, ainda vão sair provavelmente aí alguns estudos, e isso também é muito dinâmico, né? Vai mudando a cada dia que passa, as pessoas vão descobrindo essa inteligência artificial e vão absorvendo isso melhor. Legal. Qual o seu nível, Alexandre? Posso perguntar para o ChatGPT? Não, mas o Samir até ajudou a gente naquele dia e como a gente usa melhor a ferramenta ao nosso favor, né, Samir? Exatamente. Você tem que saber interagir com ela para tirar o proveito. Não adianta você só dar os comandos ali e esperar que venha um resultado magnífico que você não terá. Né? Então você tem que saber, por isso que você precisa se desenvolver em utilizar a solução. E aí, olha que interessante que você colocou. Isso tem tudo a ver com a Crânio, tudo a ver com o treinamento corporativo, que o segredo da resposta está na pergunta. Exatamente. Então, uma boa pergunta te traz uma boa resposta. Sim. Né? Por exemplo, resposta, se você fizer uma resposta binária, sim ou não, a pessoa vai te responder sim ou não. O que te agregou isso? Talvez muito pouco. E no caso do ChatGPT, é interessante que uma das coisas que eu falo, então, assim, mas vamos perder muitas profissões e não sei o que lá, vão acabar, etc. Eu falo o seguinte, e as que vão nascer? Então, por exemplo, uma que já existe hoje é engenharia de prompt. O que significa isso? A pessoa que sabe perguntar para a inteligência artificial. Sim. Ou melhor, que sabe criar o prompt, que sabe criar o comando. Isso é a pessoa que melhor souber fazer isso. Não, hoje, como disse o Ale ontem, já tem emprego para ela. É verdade. Exatamente. E aí, assim, aonde tem curso disso? Hoje em dia, então, assim, está começando a surgir alguma outra coisa, né? Eu vi lá um curso de ChatGPT para advogados. Está começando a surgir. Sim. Mas a fonte dessa informação ela já está na internet. Você pode se munir de muito conteúdo, mas o organizador desse conteúdo, ainda hoje, eu ainda acho que é o próprio indivíduo. Então, aí tem 2 pontos. Tudo que é muito vanguarda, o ar vai bater na sua cara, né? Como se estivesse ali andando de carro conversível sem o vidro na frente. Então, vem o ar na sua cara. Esse ar ele vem com muita sujeira, mas também vem com muitas oportunidades. Então, quem sai na frente pega essas oportunidades. Sim. Né? Então, é um ponto para aí, não talvez para RH, que talvez que estiver nos ouvindo, tudo, mas para os profissionais. Então, hoje, todo profissional pode tirar proveito. E tem formas para praticamente todas as profissões. A questão, assim, às vezes a pessoa se sente mais envolvida com aquilo ou não, isso ela vai conseguir extrair.
Ô, Samir, você é um cara que a gente, falando de tecnologia, de treinamento de RH, a gente ficaria umas 3 horas. A gente já está chegando no final. Eu quero que você junte essa primeira parte que você falou agora de tecnologia em si, novas coisas que estão surgindo, principalmente a inteligência artificial e o core da Crânio. O que você tem visto de novas tendências em treinamento remoto, em treinamento à distância, em treinamento usando tecnologia? O que você tem visto de cases ou de situações que você possa compartilhar com a gente, com a nossa audiência? O legal é que muitas vezes as pessoas que estão... Isso vem mudando, mas muitas pessoas estão à frente do RH, com executivos de RH e tudo. Eles veem um surgimento de algo. Né? Posso dar 2 exemplos aqui que já aconteceram, caso real com a gente. Um deles, por exemplo, o surgimento do Pokémon GO. Surgiu o Pokémon GO, realidade aumentada, tudo, mas na verdade as pessoas nem me procuravam para poder falar sobre realidade aumentada. Eles procuravam para falar o seguinte: aqui, tem como fazer alguma coisa igual o Pokémon GO aqui para nós aqui na empresa? Entendeu? Eu ouvi isso também, Samir. Então. E aí, assim, aí chegava lá o Samir, né, com todo o sincericídio dele, né? Aí você tem que saber usar o grau, né, o volume do sincericídio, se abaixa um pouquinho. Aí eu falava assim, tudo bem, a gente vai fazer algo igual o Pokémon GO, mas pra quê? Pra quem? Né? Por exemplo, qual o objetivo que você quer atingir? Uma grande indústria, por exemplo, de produto químico, às vezes queria nos contratar para fazer um jogo no estilo do The Witcher. Caramba. Para ajudar a força comercial. Eu falei, mas qual que é o seu público? Aí tinha várias pessoas com mais de 50 anos. Assim, eu falei, esses caras não vão fazer. Aí eu virei pro cara e falei assim, você tem noção que um jogo, por exemplo, como The Witcher, etc., demora 10 anos para ser feito? Quantas pessoas são envolvidas? Sim. Entendeu? Aí a pessoa, eu achei, sei lá, que com 25 mil fazia. Eu falei, 25 mil você não faz nem o chapeuzinho do Super Mario. Então, assim, a pessoa ela não tem muita essa noção. O que eu quero dizer com isso? Falando de toda tecnologia nova, voltando para a sua pergunta, Ale, é que eu não vejo o problema na tecnologia. O problema não está aqui. A tecnologia, ela sempre, quando se fala de educação, ela sempre está à frente. É impressionante. O segredo está em como utilizá-la e para que utilizá-la, em que ponto. Né? Um outro exemplo que ilustra muito bem isso, uma vez eu fui chamado a fazer uma universidade corporativa, aí eles queriam fazer praticamente tudo em realidade virtual. Eu falei, não vai funcionar. A gente viu isso nos passos de uma pessoa quase 7 anos atrás, né? Falando disso, de realidade virtual. Não tem que fazer tudo em realidade virtual. Eu falei, não vai funcionar. Porque o objetivo deixou de ser levar o conhecimento para o funcionário e passou a ser fazer algo em realidade virtual. Exato. Então, assim, é muito bonito. Eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer isso. Entendeu? E aí você deixa de ser aquilo que eu não gosto quando eu falei da inovação para o marketing. Sim. Da inovação real. A inovação real, ela resolve o problema. A inovação para o marketing, talvez pode estar resolvendo o problema do marketing, né? De fazer está gastando dinheiro, etc. Né? Não sei se está gastando dinheiro do investidor. O que eu acho ruim é que o mundo, cada vez mais, ele não gosta das coisas superficiais, das coisas que não são reais. Então, a pessoa vai lá e fala, não, aqui na empresa a gente faz todo o treinamento com realidade virtual. Aí, na hora que você vai ver, aquele treinamento não é sedimentado, a pessoa não aprende nada. Qual que é o valor agregado, né, Samir? Não é congruente com o público. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, vamos analisar o público-alvo desse treinamento. O que vai ser ensinado? Por exemplo, tem coisas que não adianta, é só um simulador que vai ensinar. Se você quer ensinar a pessoa a operar uma máquina industrial, não tem jeito. Ou vai ser uma coisa ali no próprio chão de fábrica, digamos assim, que vai ter um supervisor ensinando ela passo a passo. Pode ter todo um material ali do digital acompanhando aquilo, abraçando aquilo, gerando informação em tempo real para o RH que fica em outro local. Pode ter todo um aparato, né, do digital ajudando isso. Mas o real aprendizado, que a pessoa vai aprender a operar aquela máquina de fato, vai ser talvez com um tutor ali, com um facilitador in loco ensinando. Então a gente tem que começar a inverter. Não é da tecnologia para o indivíduo. É do indivíduo, da necessidade, para qual tecnologia utilizar. Sim. Perfeito. Sim. Perfeito, porque aí você está falando de racionalização de utilização do investimento do RH. Total. Porque senão é aquelas coisas, né? A gente sabe, né? A gente viaja de vez em quando, né, Leo? Vamos fazer um evento lindo, maravilhoso, um treinamento lindo, maravilhoso. Mas é o que você falou, para quê?
para quem e o que nós vamos querer de Resultado, resultado, de transformação de comportamento e, no fim, o retorno. Né? Então, acho que é uma maneira legal de, até para quem está assistindo a gente, e a gente quer inspirar muitas pessoas a dizer como eu faço o meu trabalho de maneira diferente. É pensando um pouquinho na racionalização do recurso que você acabou de falar, Samir. Eu acho que isso tem que ser os pontos. Inverte a ordem. Não pega uma tecnologia nova que está na moda Legal. e fala o seguinte, eu preciso de aplicar isso na minha corporação. Isso acontece, é o que mais acontece. A pessoa pega a tecnologia e fala assim, eu preciso de colocar isso aqui dentro. Entendeu? Inverte, fala o seguinte, eu tenho um problema. Porque se a empresa não tem problema nenhum, o aprendizado dela está indo muito bem, ela não tem que colocar time que está ganhando, não precisa se mexer. Pode até trabalhar de uma forma preventiva, sustentabilidade do treinamento. Tem coisas futuras acontecendo. Vamos começar a olhar para a inteligência artificial, como que eu posso trazer, vamos começar a olhar para a realidade virtual, vamos olhar para o Pokémon GO. Uma coisa é olhar, outra coisa é meio que você enfiar por goela abaixo aquilo ali, que vai ser dinheiro perdido. Sim, né? E aí vem mal investido. E quantas vezes vem eu lá com o meu sincericídio mesmo e falo, cara, isso não vai funcionar. Entendeu? Muito bom. Samir, a gente está acabando, né, Leo? É isso. Acabando o nosso tempo aqui. Só tem uma coisa antes de fim. Vocês não combinaram comigo, né? A cor da camiseta. Vieram os dois. E foi sem querer. A gente sabia que ele ia vir de rosa porque é a cor da Crânio, né? Não tem nada a ver com a Barbie. Né? E a minha camisa eu também não comprei por causa da Barbie, ainda que a vibe tá legal e eu quero assistir o filme, mas enfim, o rosa sempre foi de vocês, né? Eu inventei essa moda de andar de rosa bem antes da Barbie, né? Talvez a Barbie já andava bem antes de mim, né? Antes de eu nascer, mas dessa moda de todo mundo sair, não. Sim. Muito legal, Samir. Muito obrigado pela parceria, por estar aqui, estar engajado aqui nesse nosso movimento e tudo mais. Por acreditar na gente, porque você está acreditando na gente também. É isso aí. Obrigado mesmo. É um prazer, né? Um papo super cabeça, super bacana. Acredito que o pessoal também tenha gostado bastante. E aí te convido para novas rodadas, novos momentos para a gente estar aqui compartilhando, trocando. É sempre muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado, Samir. Eu que agradeço e deixo tanto para vocês dois quanto para quem estiver nos ouvindo. Uma das principais frases que eu gosto é uma frase do Joseph Ross, que eu acho que esse é o motivo do qual eu acreditar muito em vocês dois, que ela diz, né, na sua ideia, que o segredo do sucesso é fazer algo bem feito e dar tempo. É só isso, mais nada. Se você tiver essa persistência. Então, pelo que eu conheço de vocês dois, pela qualidade da pessoa que vocês dois são, né, ou emanam, tá, profissionalmente, pessoalmente, não tem como nada do que vocês fizerem dar errado. Vocês podem descobrir caminhos e ir se adaptando, mas vocês têm a principal qualidade, que é a qualidade humana, que vai fazer aí qualquer um desse negócio, seja o podcast, seja 3 Cliques RH, qualquer coisa que vocês estiverem envolvidos, vocês vão descobrir o sucesso dentro delas. Pô, Samir, obrigado. Muito obrigado. Terminar com essa frase é sacanagem, viu? A gente não combinou cachê, mas vamos ter que pagar a maior grana para esse cara agora. Mas a gente te dá em oportunidades de trabalho conjunto, vamos continuar te enchendo o saco para você continuar sendo nosso mentor e nosso apoiador, Samir. Obrigado mesmo de coração por você estar aqui. Amigo. É isso aí. Legal. Então, bom, obrigado, Samir, obrigado, Hélio. A gente chega ao final aqui do nosso 3º episódio. Como eu sempre falo, pessoal, mandem sugestões, mandem críticas, falem sobre temas que vocês querem ouvir, sobre pessoas que vocês querem que estejam aqui e também se candidatem. Eu quero ouvir vocês trazendo cases, trazendo ideias para que vocês da comunidade RH possam estar aqui, desde que sejam coisas inovadoras, desde que sejam ideias transformacionais, para a gente inspirar e levar a transformação para a nossa comunidade de recursos humanos. Vocês se candidatam e vocês podem estar com a gente aqui na bancada. Então, obrigado pela audiência de vocês. E se gostaram, compartilhe, né? A gente fazer essa rede crescer cada vez mais. O nosso propósito também é ajudar a comunidade de RH, né, Ali? Então, isso aí. Compartilhe. Legal, obrigado. Muito obrigado, gente. Até mais. O Ciclique RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.